Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai continuar. Na verdade, a gente vai aprender um novo assunto, né? Que teria relacionado à classificação então não supervisionada de padrões. Então, porque até agora, né, que a gente havia aprendido, ah, estava relacionado, né, nosso conteúdo a técnicas de classificação supervisionada. Então, lembrando, né? Então, em reconhecimento de padrões, podemos dividir as técnicas, né, em técnicas supervisionadas. Significa, né, que eu tenho o rótulo da amostra, ou seja, eu sei qual classe ela pertence, certo? E a ideia é, né, de alguma forma, aprender uma, uma, uma função de decisão, né, seja ela linear ou não linear, que divida então esses elementos no meu espaço. Nós temos técnicas semi-supervisionadas, as quais supõe então que, por exemplo, eu tenho um subconjunto de amostras que elas não estão rotuladas, tá certo? Então, na prática, o que vai acontecer? Eu vou o que as técnicas semi-supervisionadas fazem, né? Então, elas usam, de alguma maneira, essas amostras não rotuladas para melhorar o processo de treinamento. Porque, assim, muito embora eu não tenha informação sobre os rótulos, eu posso fazer uso delas. Se elas tiverem, se a estatística dessas amostras não rotuladas, que são essas amostras pretas aqui, né? Se essas amostras tiverem um comportamento similar aos dados do treinamento de teste, eu posso fazer uso de alguma heurística e rotular elas. Por exemplo, olha, aqui eu posso perceber, né, que muito claramente essas amostras aqui, muito provavelmente são da classe azul, ao passo que essas são da classe verde, por exemplo. Tá? Eu posso, por exemplo, uma abordagem simples, eu posso treinar o meu classificador com as amostras rotuladas, classifico as amostras não rotuladas, elas podem eventualmente, se tudo correr bem, tornarem-se dessa classe, não existe essa garantia, mas tudo bem. E depois eu retreino o classificador novamente com esse conjunto de dados, inteiramente rotulado, e depois eu vou para a etapa de teste, tá? Essa é a ideia. Bom, isso é o semi-supervisionado. Já o classificação não supervisionada, eu não tenho informações sobre os rótulos, tá? Então, se você perguntar, olha, quantas classes eu tenho aqui? Pode ser que eu tenha duas, né? Interessante. Pode ser, pode ser. Tá? E nessa situação aqui, por exemplo. Quantas classes eu tenho aqui? Bom, vocês podem falar, eu tenho 3. Por que 3? Porque está muito claro para mim aqui que eu tenho 3 agrupamentos. Por isso que as técnicas não supervisionadas, o objetivo delas é encontrar agrupamentos. Tá? O objetivo é agrupar os dados que compartilham alguma característica. Em reconhecimento de padrões, a posição espacial conta muito, né? Então a gente diz que amostras próximas do espaço de características tendem a pertencer à mesma classe. Bom, que eu posso ter 3 classes também, né? Porque eu tenho 3 agrupamentos, só que eu posso também olhar por um outro panorama e falar, não, olha, eu tenho 2 classes. Tá? Então vocês percebam que o problema de classificação não supervisionado, ele é um pouco mais complicado que um problema supervisionado, e geralmente, né, essas técnicas de classificação não supervisionadas, elas têm um desempenho um pouquinho inferior, porém elas são muito importantes quando o conjunto de dados que eu tenho é grande e não rotulado. Isso na prática ocorre muito frequentemente. Tudo bem? Então a técnica que a gente vai ver hoje é o que chamamos de modelos
de misturas gaussianas. Tudo bem? Uma técnica bastante conhecida, vou explicar para vocês. Geralmente o pessoal chama ela de GMM, tá? GMM vem de Gaussian Mixture Models, tá certo? Né? Modelos de mistura gaussianas, tá certo? Gaussian Mixture Models. Tá? E assim, a gente ainda não viu, eu optei por passar primeiro as GMMs, depois o K-médias, né? O K-médias é um classificador bastante conhecido na área de classificação não supervisionada, é bastante simples. A gente pode entender, a gente vai ver nas próximas aulas, a gente pode entender que o GMM, quando a gente chegar no K-médias, no K-médias eu retorno para o GMM falando para vocês. A gente pode entender que o GMM é uma generalização, é uma coisa mais ampla do que o K-médias. O K-médias basicamente, só rapidamente, eu tenho aqui amostras não supervisionadas, e a ideia do K-médias é o quê? Encontrar o agrupamento, o centroide dessas amostras. Tá? Só que o K-médias, a função dele na prática, ele assume que esses meus clusters, né, eles são, vamos dizer assim, circunferências, por exemplo, né? E no caso, o GMM não. O GMM, além de eu estimar a média, tá? Ou hiperesferas, né? Além de estimar a média, eu tenho também uma possibilidade de estimar a matriz de covariância, a gente vai ver. Então, ou seja, eu posso ter agrupamentos, né, com outros formatos, por exemplo. Tá? A gente viu, né, que a variância de uma distribuição gaussiana multivariada é o que determina o espalhamento dessas amostras, vamos dizer assim, nessa elipse, numa hiperelipse ou hiperelipsoide, o que quer que seja, né, quantidade de dimensões do espaço, tá certo? Bom, então basicamente vamos lá. De novo. Então, eu tenho um conjunto de treinamento, X, tá? Esse meu conjunto, de novo, mesma forma, né, que nosso classificador bayesiano, ele tem M amostras, né? Tal que cada amostra possui N características. Então, eu tenho um conjunto de treinamento, ele não está rotulado, tá? Então, a gente trabalha aqui na premissa que temos um classificador não supervisionado. Bom, essas amostras, elas são independentes e identicamente distribuídas, é o que a gente chama de I e D, tá? Independentes e identicamente distribuídas. E o que isso significa, né? Significa que elas foram geradas a partir de uma mesma função de densidade de probabilidade, ou seja, x1 foi gerado com uma gaussiana multidimensional, x2 também, etc. Né? Eu não posso gerar x1 com uma gaussiana, x2 com uma distribuição outra qualquer, um Poisson, outra com uma binomial, etc. E tal. Tá? Isso quer dizer. Pode parecer óbvio, mas são premissas que o modelo, né, tem que utilizar para poder funcionar. Né? Então, e essas amostras, né, elas são independentes e identicamente distribuídas, né, a partir de uma função de densidade de probabilidade P de x, que a gente já conhece, né, essa função. A gente assume, no caso do GMM, que essa função de densidade de probabilidade da amostra x, tá, ela é o quê? Ela é uma mistura de outras gaussianas. Por isso que chama Gaussian Mixture Models, né? Modelos de misturas gaussianas, ou seja, o P de x, como é que eu calculo o P de x? Né? Então, lembra, a probabilidade, né, condicional de x, quer dizer, uma função que modela x dado o θ, que é meu conjunto de parâmetros, quem que é? Como é que ela é calculada? Então, é um somatório, tá, de Kzão aqui, gaussianas, tá? Onde eu tenho basicamente um peso para cada gaussiana. Tá certo? Então, só lembrando, né, pessoal? Isso aqui
é a probabilidade, né? Condicional e essa aqui é a probabilidade conjunta, né? O que é a probabilidade conjunta? Eu estou levando em consideração todo mundo do conjunto de treinamento, tá? Conjunto de treinamento. Tudo bem? Nesse caso, lembra da nossa gaussiana multidimensional, meu θ, né? Quem que é meu θ? Esse meu θ aqui, ó. Ele é, na verdade, quem? É um conjunto, né? É um vetor ou conjunto de k tetas, sendo que cada θi... Quem que é o θi? É o conjunto de parâmetros da nossa gaussiana multidimensional. Quais são os parâmetros que uma gaussiana multidimensional tem? A média, né? E a matriz de covariância. Aqui eu tenho um elemento a mais, pessoal, que é o peso. Tá? Então, o conjunto de parâmetros que eu tenho é quem? Tá? Wi, que seria o peso daquela gaussiana aí, o vetor média e a matriz de covariância. Então, eu tenho esses três parâmetros, tá? E também, é mais uma outra premissa aqui, é que essa equação aqui, ela é uma combinação convexa, né? Ou seja, o que é uma combinação convexa? Basicamente, né? O somatório de todos os pesos tem que ser igual a 1. Tá? Uma coisa bem simples, né? Mas, porque na prática, o que acontece, né? Cada gaussiana, ela vai ter uma contribuição, né? Ela vai ter um peso para estimar essa probabilidade da amostra X. Essa contribuição, esse peso, então é dado pela... Essa contribuição ela é dada pela variável WK. Tudo bem? A gente sabe, né? Só relembrando, vou colocar uma cor aqui de destaque, que a probabilidade condicional, né, da minha amostra X, dado um conjunto de parâmetros θk, é uma gaussiana multidimensional, né? Como a gente já havia aprendido, cardinalidade do conjunto, né? Como a gente havia aprendido no classificador bayesiano, tá certo? Então temos aqui determinante da matriz de covariância, tá? Então, só colocando aqui a equação menos meio, x menos a média transposto, que vai dar um vetor, né? Matriz de covariância inversa, x menos a média. Lembrando, né? Isso aqui era aquela nossa distância de Mahalanobis. Lembrando, né? Aquela gaussiana que a gente viu na aula passada, multivariada. Certo? Bom, então essa é a minha probabilidade condicional. Tá certo? Então, como eu disse, o peso, eles representam a probabilidade, né? Que uma dada amostra selecionada aleatoriamente, ela tenha sido gerada por essa componente. Isso que significa o peso. Então, eu pego uma amostra no meu conjunto, né? Essa amostra, ela foi, vamos dizer assim, qual gaussiana que foi mais responsável pela geração dela, por exemplo. Então, essa é a ideia, tá? Vou colocar um desenho aqui que talvez fique mais claro. Então, suponha que eu tenha, vamos supor que eu tenha 3 gaussianas aqui. Tá? Me tem uma mistura, né? Em que K é igual a 3. Tá certo? Então, eu tenho 3 gaussianas. Deixa eu até fazer um negócio, fazer melhor. Vamos colocar cores distintas, né? Eu tenho 3 gaussianas, tá? Essa gaussiana aqui, vou chamar de... Essa aqui é a gaussiana 2, né? Tenho o θ2 dela, que é descrito, né? Por esse conjunto de parâmetros. Por enquanto a gente não tem a mistura, eu vou falar a mistura agora, mas, né? Então essa gaussiana, ela é descrita, né? Pela média e a matriz de covariância.
Eu tenho essa outra gaussiana, vou chamar de gaussiana 1, né? Que ela também vai ter o peso dela, a média e a matriz de covariância. Eu tenho, por fim, né, uma outra gaussiana, uma gaussiana 3, ela tem, né, maior aqui nesse esquisito. 3, matriz de covariância 3. Então, o que seria a mistura? Tá? A mistura, pessoal, que seria dada aqui por essa equação, ela faz uma combinação, né? Ponderada, tem somatório, né? Ela faz uma combinação ponderada de todas as gaussianas. É como se mais ou menos eu fizesse algo do gênero, né? Eu tentasse... Então, quem que é a minha mistura? A mistura é essa gaussiana... Não é uma gaussiana, né? Essa seria essa nova modelagem, é uma nova função de probabilidade e densidade que leva em consideração as outras três, tá? Então essa seria vamos dizer, uma interpretação visual do modelo de mistura gaussiana, tá certo? É interessante, né? E eles são, note que a gente tem aqui uma distribuição que trimodal, né? Ou multimodal. Eu tenho, nesse caso, nesse exemplo, 3 modas. Então, quando eu tenho algum tipo de distribuição dos dados, que eles têm várias modas, é interessante a gente utilizar o modelo GMM. Tá legal?